A deputada federal do MDB de São Paulo, Simone Marqueto, ela é apontada como uma das favoritas para compor uma aliança com o PSD de Kassab. Essa composição pode ser vista como uma terceira via nas eleições de 2026 para o Planalto. Os partidos de centro e centro-direita entendem que essa dobradinha PSD e MDB isola Flávio Bolsonaro e fortalece Kassab em futuras negociações, como a gente vem comentando aqui, em relação, a ministérios e também cargos estratégicos. E segundo interlocutores que eu conversei, Simone estaria aberta a projetos maiores. Eu apurei com fontes de dentro do MDB os motivos que fizeram Kassab abrir os olhos para a parlamentar e disseram o seguinte: olha, Cássius, a Simone Marqueto, ela é fortemente ligada ao movimento católico e apesar de ser de São Paulo, ou pelo menos o estado de São Paulo ser o seu reduto eleitoral, ela roda diversos estados do Nordeste com uma grande aceitação devido a esse movimento católico. Por isso, a possibilidade da deputada formar uma chapa com o PSD ganhou peso pela sua proximidade e poder de diálogo com dois eleitorados considerados estratégicos, os católicos e também os militares. Com essa composição, Kassab conseguiria ter políticos conhecidos e com forte apelo em diferentes regiões do Brasil. E esse movimento também fez a direita se movimentar, se mexer um pouco mais. Tanto que é ventilada a possibilidade de uma chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro ter uma vice-mulher para atrair o eleitorado mais moderado e ampliar o alcance da candidatura dele. E o nome, como surge, como favorito, é o da senadora e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Bom, Fábio Piperno, eu quero te ouvir porque essa explicação dos motivos que levam a deputada federal Simone Marqueto como uma das favoritas, ou pelo menos uma das sondadas, a formar uma chapa ao lado de Ratinho Júnior, de Eduardo Leite ou Ronaldo Caiado, chama a atenção da visão de Gilberto Kassab enxergar no eleitor católico, que a gente sabe que há uma massa muito grande, uma população muito grande de católicos, e que também de militares, ou seja, ele acaba abocanhando, tirando um espacinho também ali dos próprios eleitores de Flávio Bolsonaro, só que de uma chapa mais moderada. Como é que você analisa esses movimentos? Então, o hábil manipulador de expectativas lança sua rede para mais um nome de um outro partido. E não vai acontecer rigorosamente nada. Quer dizer, duvido que ele lance de fato um candidato ao presidente, gaste dinheiro numa campanha eleitoral caríssima e ainda mais cedendo aí uma parte da chapa a um outro partido. Agora, pegando até uma carona no que disse o Zé, eu também queria entender hoje qual a diferença ideológica entre o PSD e o velho MDB, que é outro que tem de tudo. Então, o MDB de São Paulo com o Ricardo Nunes se alinha ao bolsonarismo. O MDB, por exemplo, de Calheiros, Barbados, Barbalho, Alagoas e Pará, são seções do partido claramente alinhados com o presidente Lula. Então, chance nenhuma de um partido como esse encarar uma eleição presidencial hoje com alguma homogeneidade, com alguma uniformidade de discurso. Agora, chama atenção algumas coisas que o Kassab fez ontem, está em todos os jornais aí, uma entrevista que ele concedeu em que ele fala da visita do governador Tarcísio ao presidente Bolsonaro, em que ele fala gratidão, tudo bem, submissão não pode. Veja, ele de certa forma está dando um pito no chefe dele, porque às vezes a gente esquece que o Kassab ainda é secretário do Tarcísio. Que coisa absurda. E outro aspecto interessante do tal trio de ouro, que na verdade é um trio de pouco voto, fora dos seus respectivos estados, é que Caiado, muita gente se esquece, já foi candidato a presidente lá atrás, em 1989, quando o Lula se lançou pela primeira vez. Aliás, há um célebre corte daquele debate em que o Caiado reclama que o Lula não faz lá pergunta para ele. Lula, tá bom, no dia que você tiver 1% em pesquisa, eu faço. Quer dizer, 37 anos depois, o Caiado mal passou desse 1%. Ô, Piperno, já que você tocou em relação a essa declaração feita pelo Kassab sobre o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, há pouco o próprio presidente do PSD divulgou uma nota. Eu só vou ler um trechinho dela porque exemplifica bastante, em que ele diz o seguinte: um governador de São Paulo, o segundo maior cargo executivo no Brasil e que tem todas as qualidades para presidir o país, não deve ser submisso a ninguém, como o Tarcísio não é. Ele comanda o governo com identidade própria e caráter, como afirmei nas duas entrevistas.
Alan Gani, eu quero te ouvir agora porque, segundo o próprio Kassab, houve ali um erro de interpretação por parte da mídia ou de outras pessoas que ele acabou dizendo que querem prevalecer as intrigas. Olha só, né? Na verdade, bom, não é segredo para ninguém que Gilberto Kassab gostaria de Tarcísio de Freitas à frente da presidência da República, disputando a presidência. E talvez, né, lançar esses 3 candidatos é uma forma, é um recado para Flávio Bolsonaro. Ele está descontente com a candidatura de Flávio Bolsonaro. De alguma maneira, né, ele quer impedir isso. Talvez isso também, além de fazer preço, seja, de alguma forma, uma estratégia. Agora, é claro que também o Tarcísio de Freitas agora, ele fica claro que ele será candidato aqui ao estado de São Paulo e daqui para frente ele vai ter menos relações aí com o Jair Bolsonaro, né? Ele estava num momento muito mais preso a Jair Bolsonaro, qualquer declaração nesse sentido, concordo aí, né? Era já motivo para uma interpretação de que tinha submissão, ou por outro lado, de que ele queria a cadeira ali de um bolsonarista que estaria traindo, e agora ele fica muito mais solto, né? E com isso também acaba recebendo até apoio dos bolsonaristas aqui em São Paulo. Lucas Merreiro, como é que você enxerga também agora essas justificativas de Kassab? Porque é uma diferença muito grande entre submisso e omisso. Como é que você avalia também essa questão do comportamento do próprio governador do estado de São Paulo? Eu acho que o Tarcísio, ele foi obrigado pelas circunstâncias a se render à submissão, né? Na verdade, ao longo da carreira dele, enquanto candidato, enquanto governador, ele sempre teve que ser um personagem submisso ao Jair Bolsonaro. Teve um caso muito engraçado, muito emblemático também, que estava tendo uma manifestação na Avenida Paulista. E lá em cima do caminhão de som estava o Jair Bolsonaro e ao lado estava o Tarcísio. Vejam, Jair Bolsonaro, já ex-presidente, já não era mais presidente da República, não tinha nenhum cargo, já estava sem os direitos políticos e ele estava lá discursando. E aí o Bolsonaro, ele começou a se irritar porque tinha um outro caminhão de som que também estava fazendo barulho. Aí ele fica bravo lá, ele fala assim: ô Tarcísio, liga aí pra polícia, manda desligarem o caminhão de som. Quer dizer, como se ele fosse o chefe do Tarcísio, e o Tarcísio, na condição de governador de São Paulo, acatou a ordem. Ligou pra polícia, dá pra ver ele pegando o telefone no meio da filmagem. Então, sempre houve esse papel de submissão. O Kassab, por sua vez, está bravo, claro, ele queria o Tarcísio como candidato da direita, né? Não foi o caso. E aí, como o Gani colocou, né? Eu vou apontar minhas armas aqui. Foi você que falou isso, né? Alguém falou isso. Vou apontar minhas armas aqui. Quais são as armas? Uns candidatos que têm 2 a 3% nas pesquisas. Então, é uma arma meio... uma pistolinha d'água, né? É o trio maravilha. Arminha d'água? Pistolinha d'água. Pistolinha d'água. Maravilha? O trio Maravilha? Quem que é o trio Maravilha? Trio Parada Dura, será ou não? Quem que era o trio Maravilha? Não dá pra chamar de Dream... Dream Team? Olha, isso aí Quem que era o trio Maravilha? Esse trio aí é o Dream Trio da Shopee. Mas quem que era o trio Maravilha do futebol lá? É da Shopee. Trio Maravilha, ele quer lembrar o trio Maravilha. O MSN lá, Messi, o Soares e Neymar. Esse aí é o grande trio? Que isso, hein? Isso aí não, né? Mas só para arrematar rapidinho, aí é engraçado que o Kassab, ele vem com a ideia de colocar a Simone Marqueto. Não, porque ele tá realmente atirando para todos os lados, com as pistolinhas d'água dele, né? Atira para lá, atira para cá. Agora vou no de esquerda, centro, direita, é católico, é um bandista, e vai tentando, né? Não vai gerar um grande efeito esse anúncio da Marqueto na chapa presidencial, porque vejam, o Kassab já tem 3 governadores, como eu coloquei, 3 governadores que são bem avaliados e mesmo assim não conseguiram passar dos 2, 3%. A gente analisou pesquisas aqui recentemente em que eles foram ultrapassados por figuras outsiders da política brasileira, como agora o Renan Santos, com o recém-criado Partido Missão. Então veja que situação para esses governadores, né?